O dia de hoje foi marcado pelo veto integral de Lula ao chamado PL da dosimetria. E eu já vou falar sobre isso, principalmente sobre o custo dessa palhaçada. Mas antes, preciso falar sobre aquilo que o governo não mostra, mas que também aconteceu hoje. Novas mensagens reveladas nessa quinta-feira, 8 de janeiro, mostram que o envolvimento do filho de Lula com o careca do INSS, que é a peça central do escândalo das fraudes, é ainda maior do que se sabia até então. Segundo matéria publicada hoje no portal Metrópolis, a coluna de Tássio Lohan teve acesso a novas mensagens que estão em posse da Polícia Federal e que revelam que Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como careca do INSS, mandou entregar uma encomenda em um apartamento alugado pelo primogênito de Lula, o Fábio Luiz. Vale lembrar que no ano passado já haviam sido revelados vários fatos que apontavam a ligação entre os dois, como os registros que comprovam que ambos viajaram de primeira classe no mesmo avião para Portugal, a comprovação de que essas passagens partiram da mesma reserva, o pagamento de um montante em dinheiro para a empresa de uma amiga pessoal de Lulinha, acompanhado de uma mensagem dizendo que era para o filho do rapaz, além das denúncias feitas por um ex-funcionário de Antônio, que afirma que Lulinha recebia uma mesada de R$300 mil por mês e também que os dois fizeram várias viagens juntos para Portugal. Vale lembrar também que o possível envolvimento nesse escândalo está longe de ser a única parte controversa da história de Fábio Luiz. Na semana passada eu publiquei um vídeo contando a história da sua ascensão estrondosa durante os 2 primeiros mandatos do pai como presidente da República. Lulinha, que era monitor de zoológico e ganhava 3 salários mínimos por mês quando o pai foi eleito pela primeira vez, em pouco tempo passou a ser empresário e a sua empresa misteriosamente recebeu, antes mesmo de iniciar os seus trabalhos, aportes milionários de uma grande companhia de telecomunicações que, coincidentemente, foi beneficiada diretamente por um decreto presidencial algum tempo depois. Enfim, toda essa história está contada naquele vídeo que eu publiquei alguns dias atrás. Voltando agora à matéria publicada hoje, entre as mensagens que estão em posse da PF foram obtidas pela coluna, está um print enviado pelo careca do INSS para um dos seus funcionários no dia 6 de outubro de 2024, contendo um endereço de um apartamento em um prédio residencial em Moema, acompanhado de uma solicitação de que fosse entregue um suposto medicamento. Ainda segundo a matéria, o careca informa que o destinatário da entrega é Renata Moreira, a esposa de Fábio Luiz, o Lulinha. A coluna de Tássio Lohan informa também que o apartamento em questão, que foi alugado por Lulinha e está localizado em um bairro nobre em Moema, tem como proprietário o empresário Jonas Leite Suassuna Filho, um ex-sócio do próprio filho de Lula. É importante ressaltar que Fábio Luiz e a esposa hoje não moram mais em Moema. Hoje eles moram na Espanha. Pois é, ironicamente, o filho do presidente da República, que diz ter melhorado tanto o Brasil nos últimos anos, escolheu morar fora do Brasil. Enfim, a defesa de Lulinha, ao ser questionada sobre essas mensagens, usou a mesma desculpa que o pai dele usou em todas as suas acusações. Fábio Luiz não sabe de nada sobre essa encomenda. Pense numa família desligada, não é mesmo? Agora, cá entre nós, se os integrantes dessa família não sabem de nada do que acontece com a própria vida, com o próprio dinheiro e com os próprios bens, como é que eles ainda querem que o brasileiro acredite que Lula sabe o que está fazendo com o país? Pois é, e enquanto o nome do filho fica cada vez mais enterrado e cada vez mais associado ao escândalo do INSS, o pai, ou seja, Lula, está preocupado com a manutenção das suas narrativas. Lula vetou integralmente nessa quinta-feira, dia 8, o chamado PL da dosimetria. Na manhã de hoje, o governo federal promoveu mais uma cerimônia relacionada aos atos de 8 de janeiro de 2023. E mais uma vez, o suado dinheiro do cidadão brasileiro foi utilizado para sustentar as falsas narrativas da esquerda. Por que eu digo mais uma vez? Porque no ano passado, também no dia 8 de janeiro, foi feita uma cerimônia, também supostamente em defesa da democracia, e na época eu solicitei ao governo, através da Lei de Acesso à Informação, quanto havia sido gasto de dinheiro público para a realização daquela cerimônia. De acordo com a resposta que eu recebi da Casa Civil, o custo para os cofres públicos foi de R$ 74.978, ou seja, quase R$ 75 mil apenas para que Lula pudesse continuar mentindo sobre ser um defensor da democracia, enquanto se negava a reconhecer, por exemplo, que o regime do seu amigo Maduro na Venezuela era uma ditadura. Diante disso, imagino que o evento de hoje tenha nos custado, mais uma vez, pelo menos o valor de um carro popular 0 km. E para que tudo isso?
para que Lula pudesse, sob os aplausos da sua própria militância, vetar integralmente o chamado PL da dosimetria e para declarar publicamente as mesmas mentiras de sempre. E vocês perceberam que nós não ficamos falando mal do outro governo. Um fato inusitado desse ano é que todas as previsões pessimistas faladas no mês de janeiro, que as coisas não iam dar certo no Brasil, todas foram derrotadas. Todas as previsões foram derrotadas. E quem estiver apostando outra vez no negativismo vai perder outra vez. Esse ato de hoje é uma exaltação, sabe? É esse momento que estamos vivendo. É esse momento de manutenção do Estado de Direito democrático, ao acompanhar o comportamento da Suprema Corte, que foi um comportamento magistral, em que não se submeteu aos caprichos de ninguém, e que pode permitir que, quando você exerce a democracia, a gente pode ver as coisas acontecerem da forma mais previsível possível. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou pontos fajutos. Se você me acompanha há algum tempo, você já sabe a verdade por trás de cada uma dessas narrativas. Se você não acompanha ainda, se inscreva agora no meu canal no YouTube para receber vídeos de segunda a sexta. Até a próxima.